Cláudio Rezende, amanhã tem a reapresentação do Galo. O Cuca vai ter tempo para treinar o time, aquilo que todo treinador gosta, por uma sequência insana aí de Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil. Fale mais, Cláudio, boa tarde. Alô, João, boa tarde a você também, a todos do Bastidores deste domingo, último dia de férias dos jogadores do Atlético. Amanhã à tarde tem reapresentação do elenco na Cidade do Galo, serão 2 semanas. Antes da volta dos jogos oficiais, Campeonato Brasileiro, o Galo no dia 12 de julho vai à Arena Fonte Nova em Salvador enfrentar o Bahia. E depois tem Copa Sul-Americana contra o Bucaramanga, sequência de vários jogos importantes pela frente. E amanhã o Cuca já vai ter uma noção aí de que ele pode contar a partir desse período. Há uma expectativa boa, a gente vem trazendo na Itatiaia, como são 2 semanas de recuperações, tanto do Coelho quanto do Arana, e aí o Cuca teria time completo para essa volta importante. O Galo terminou em alta antes da parada do Mundial, com 2 vitórias seguidas, colado no G4 do Campeonato Brasileiro. A dica para você agora da Clínica Alphamen, amigão, tá na hora H aí meio desanimado, na hora do sexo, você tem que tomar atitude. Privacidade total, tratamentos que cabem no seu bolso, mais de 10 anos no mercado. A equipe do Dr. Carlos Pacheco, na Clínica Alphamen. Pega o telefone amanhã mesmo, começando a semana aí, você liga para agendar consulta no 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphamen, sempre conosco aqui no Bastidores. O Galo deve ainda marcar um jogo treino, tentou o Ipatinga, mas não deu certo a compatibilidade de datas. A ideia é fazer no próximo fim de semana um jogo treino na Arena MRV, assim como aconteceu pouco antes da parada, quando o Galo recebeu também na sua casa o Paulista de Jundiaí. É importantíssimo que o Atlético não fique só no treino, né? Que o Atlético consiga também fazer jogos amistosos e até torço para que esses jogos sejam com a presença de público, talvez em alguma cidade próxima aqui, quando o torcedor puder ter acesso, porque eu acho que quando tem a presença do torcedor, Edu, deixa de ser jogo treino e vira amistoso, o próprio jogador se exige mais, o próprio jogador se cobra mais. Isso é importante porque daqui a pouco a bola tá voltando a rolar, meu amigo. E um mês sem jogar é ruim demais para qualquer time. O que vai acontecer agora, João, é o que a gente geralmente fala lá no início do ano, né? Quando as equipes estão voltando de férias. E aí eu não vou falar de entrosamento porque o time é basicamente o mesmo. Aí a gente traz apenas para a parte física mesmo, ritmo de jogo. E lá no início do ano a gente sempre fala isso. Volta de férias é mais complicado para soltar musculatura, recuperar ritmo de jogo, ainda que não tenha sido as férias de 30 dias, como de costume aqui no futebol brasileiro, tenha sido menor, mas mesmo assim o jogador viaja, muitas vezes não pratica alguma atividade física ou fica um período um pouco mais longo sem praticar a atividade física. Na melhor das hipóteses, Edu, já não é a mesma força, a mesma intensidade de um treino normal. Não, o jogo treino? De jeito nenhum. Não, tô dizendo assim, mesmo que o cara se cuide no período de férias, pode ser um cara exemplar como o Hulk. Vamos pegar o Hulk como exemplo, que é um dos melhores exemplos, aliás. Mesmo um cara como o Hulk, tudo que ele fizer não vai ter a mesma intensidade do dia a dia normal de treino ali no ambiente do clube. Não, e não vai ter o mesmo período de dedicação, né, pra essa parte. Quando você tá em atividade, você se dedica mais tempo no dia a dia na Cidade do Galo. Quando você tá em casa de férias, às vezes aparece um compromisso, às vezes alguém da família te chama, aí você para de fazer o que você tá fazendo. Então é diferente, João. E o que é normal, natural e até saudável. Tem que fazer. Porque o cara tem também que descansar, ele tem que desligar a cabeça dele daquilo, ele tem que relaxar o corpo. A gente não pode esquecer que é férias. Né? Exatamente. Por mais que o cara se cuide, parte do cuidado pro longo prazo é o descanso também. O descanso então é natural, mental, né? O cara tem que se desligar também ali do futebol, se desligar da rotina. Então, essa volta agora, Edu, entendo que é muito importante pro Atlético que o Atlético tenha jogos, na pior das hipóteses, jogos treino, mas acho que o ideal seria que tivesse amistosos e inclusive com a presença do público, a presença do torcedor,
porque isso também puxa para cima ali a régua do próprio jogador. Quando ele está ali observado pelo torcedor, ele passa a querer ganhar, ele passa a querer se entregar para o jogo. Acho que isso pode ser muito importante. Você falou jogo-treino. O jogo-treino sem a presença do público, ele é mais treino que jogo. O jogo-treino com a presença de público, ele é mais jogo do que treino. Então eu acho mais... Virar amistoso. Eu acho melhor ser mais jogo que treino, concordo com você. Se puder ter a presença do torcedor, é melhor. Acho que conta mais na parte mental também, animicamente pro atleta. E o Atlético vai precisar, João, de um período para entrosar alguns atletas. Por exemplo, o Cuca não contou com o Arana nas principais competições até aqui. Eu sei que o Arana já está no Atlético há mais tempo, mas Arana, Coelho e Rubens, por exemplo, que formam o lado esquerdo do Atlético, vai precisar de jogo, vai precisar de treino. O Rubens voltar para o meio de campo, a presença do Dudu, que chegou recentemente, ele precisa de mais jogos com os companheiros. Então isso vai demandar treino, trabalho, repetição, mas principalmente os jogos. E me assusta muito como os clubes ainda, Edu, não aproveitam esse tipo de oportunidade para se aproximar do seu torcedor, sabe? Hoje à noite, inclusive, vai ao ar na CNN o programa que eu gravei com o CEO para América Latina da NFL, que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos. E o cara dá uma aula de como as grandes ligas, no caso a NFL, que é a Liga de Futebol Americano, faz para se aproximar de outros públicos. Nós estamos falando aqui do Brasil, de um campeonato de futebol americano que acontece lá nos Estados Unidos. E de tudo que os caras fazem. Você sabe quantos torcedores, vou dar esse pequeno spoiler, quantos consumidores eles consideram ter aqui no Brasil hoje? 36 milhões de consumidores. É consumidor. Consumidor. Né? É diferente. O cara que assiste o jogo, compra um boné, compra um chaveiro, quando vai aos Estados Unidos tem a oportunidade de assistir um jogo, acompanha o clube numa rede social, acompanha ali no Instagram, acompanha a liga, acompanha o clube. E aqui a gente ainda anda a passos curtos. Poxa, se o Atlético tem datas e precisa fazer jogos, para que vai fazer jogo no CT, pô? Quantos milhões de torcedores o Atlético tem e quantos ainda não tiveram oportunidade de ir na Arena MRV? Faz um jogo com preço popular na Arena MRV para aproximar o torcedor, para o torcedor de vila, favela, de baixa renda, que ainda não teve oportunidade de conhecer o estádio, poder conhecer a sua casa, a casa do torcedor, poder assistir o Hulk jogar. Quantos torcedores não têm oportunidade de pagar o preço do ingresso de um campeonato brasileiro, de uma Copa Libertadores? Dê oportunidade para esse cara assistir um amistoso do Atlético na arena, assistir os seus ídolos, tá próximo do clube, não perder a identidade, não perder a paixão com o clube, sabe, Edu? Ou então fala assim, não, a arena custa caro para abrir a arena. Não dá para abrir a arena. Poxa, e o torcedor do Atlético no interior? Será que não vale a pena o torcedor do Atlético de Ipatinga? Será que não vale a pena para o torcedor do Atlético aqui de Sete Lagoas? Será que não vale a pena para o torcedor do Atlético em Brasília? Será que não vale a pena para o torcedor do Atlético em São Paulo? Como é que o clube quer se nacionalizar? Leva lá para o Pacaembu. Quantos milhares de atleticanos tem em São Paulo? Ah, não, mas é caro. Vende o jogo. Chama as TVs, os streamings, vende o jogo. Vê se alguém quer bancar um jogo fora. Não, mas aí também não dá, porque aí nós vamos tirar o time de Belo Horizonte, a gente tem que aproveitar para não tirar o time daqui, porque já viaja muito durante a temporada. Gente, mas faz alguma coisa. O Atlético fez um negócio tão legal na arena, que foi para arrecadar dinheiro, arrecadar alimentos para o povo do Rio Grande do Sul, e abriu os portões da arena para fazer um treino, né? E foi um negócio legal, foi uma festa legal pra caramba, uma energia boa na arena. Faz agora com o Instituto Galo. Isso. Reverte a renda pro Instituto Galo. Faz um jogo, treino, abre a arena pra quem não tem oportunidade. Eu acho que você tocou no ponto que é o principal. Abrir a arena para quem ainda não teve oportunidade de ir, para quem não tem oportunidade ou condição de pagar o valor de um ingresso, que hoje não é barato. Então você faz o ingresso a preço popular, convida a escola, enfim. Transforma isso num evento. Né? Transforma isso num evento. Os clubes estão muito distantes, Edu. Os clubes têm que se aproximar do seu torcedor, cara. Vê lá qual que é a conta para abrir a Arena MRV. 300 mil, 400 mil, 500 mil reais. Vê um valor básico aí pro cara que ganha menos, né? Pro cara poder pagar ali 20 conto, 30 conto, para poder ir, para levar o filho.
Quantos milhares, milhões de atleticanos ainda não tiveram o prazer de conhecer a Arena MRV? Eu acho que o Atlético poderia sim repensar ou pensar em fazer desse jogo treino, caso realmente aconteça, num evento, cara. Num evento para o torcedor. Fazer um match day, né, um dia de jogo ali para quem não teve oportunidade, mesmo na esplanada, com algum evento na esplanada do lado de fora também, para a turma que não tem a oportunidade de ter a experiência de um jogo normal, comum, por conta da parte financeira mesmo, João. E aí ia ser bem honesto, porque tá caro o futebol hoje. Para essa turma ter essa experiência no jogo treino mesmo. E sei lá, durante o jogo treino, eu sei que tem muitas alterações, você pode testar quantos jogadores quiser, fazer sorteio, pega 2, 3, 15 caras na arquibancada aleatórios, leva lá para baixo, faz uma foto, enfim, cara, tem várias oportunidades dentro de um evento para você agradar o seu torcedor e ao mesmo aproximar do seu cliente. Principalmente, né? E ao mesmo tempo dar rodagem para os caras, minutos, ritmo de jogo. É algo a se pensar, cara. Por que não? Prepare-se para o verão que vai começar. Mas no Aquabit o verão sempre começa mais cedo, porque tá tudo quente por lá, com todas as atrações do período. Agora em agosto, por exemplo, tem o show do Grupo Camisa 10 ao vivo. Entre no site simpla.com, compre o seu ingresso e você ainda ganha um day use para quando você quiser aproveitar as delícias do Aquabit. Não fique de fora, Aquabit. Ô Cláudio, e o Galo tá indo para os últimos meses de Adidas, né? Vem uma nova fornecedora de material esportivo, conta pra gente. Exatamente, o Atlético caminhando aí pro fim do contrato com o Adidas. Ano que vem, o uniforme do Galo será Nike. E para o segundo semestre, a fornecedora alemã está preparando o terceiro uniforme. E deve ser o último uniforme lançado pela Adidas, porque o Galo já tem a coleção 2025, tanto da camisa 1, a camisa 2, branca, teve a estreia recente. Agora a camisa 3, que normalmente acontece mesmo na segunda parte do ano. Em 2026 o Galo vai ter, pela primeira vez na sua história, a Nike. Foi o acordo que já havia sido feito há alguns meses, mas como tem vigência o contrato com a Adidas, o clube vai cumprir. Ano que vem a Nike. Vamos ver como vai ser essa camisa 3 do Galo nesta última, né, Last Dance da Adidas no Galo desse segundo semestre. Muito bem, olha só, ô Cláudio, e sobre a saída de jogadores, tem alguém que pode deixar o Galo aí nesse período de meio do ano? Tem alguma novidade sobre isso? Ontem trouxemos a informação aqui na Itatiaia que o Bernard muito possivelmente vai permanecer no Atlético, mesmo não sendo protagonista aí nos últimos tempos. Desde quando retornou, o Bernard, por enquanto, não tem nenhuma proposta do futebol grego, que ele tem moral lá, jogou há alguns anos e esteve bem no Panathinaikos. Por enquanto ele vai cumprir o contrato, é a palavra do representante do jogador, e a diretoria do Galo também está vivendo esta situação aí de permanência do Bernard, contrato até o fim de 2027. Agora, o Fausto Vera já nem participou do último jogo do Galo contra o Internacional. O próprio atleta alegou estar com a cabeça voltada para uma transferência. Por enquanto não houve avanço em uma negociação com o Fausto Vera. O time interessado seria o River Plate, que foi eliminado agora essa semana no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Então vai começar a pensar no elenco agora o River, e o Fausto Vera é um nome da lista dos possíveis reforços por lá. Tem o zagueiro Igor Rabelo também em fase final de contrato. A ideia do jogador já seria uma transferência nesta janela do meio do ano, para que ele possa fazer um contrato mais longo com outro clube. No Galo, ele já sabe, o vínculo dele não será renovado após dezembro, quando termina o contrato. 2029 em Belo Horizonte. Quem você acha aí que seria bom para o Atlético sair nesse momento? A saída nunca é bom, né, João? Tem umas que às vezes tem cara que não tá jogando nada e só tá custando, viu, Edu? Tem jogador que não deveria ter vindo, né? Exatamente. Mas enfim, a saída dela custa caro quando não é feita em comum acordo. Mas assim, o Igor Rabelo, por exemplo, é o jogador mais longevo aí desse Atlético, tá há muito tempo no Galo, dos títulos mineiros ele foi o que ganhou todos.
mas é um cara que não joga tanto, né? Raramente teve espaço entre os titulares, sequência, e eu acho que seria bom para todas as partes uma saída do Igor Rabelo. João, eu sou muito otimista ainda quanto ao Bernard, mas tá difícil. Mais de um ano já, desde o retorno dele com a camisa do Atlético. Eu fui otimista, não estou. É um cara que tem um baita potencial, mas até quando, né? A gente vai ficar na expectativa, esperando que o Bernard entregue o que se esperava dele. E a saída de jogadores desse tamanho, né? E eu falo tamanho muito também em relação à folha salarial, abre espaço para chegadas, né? E o Atlético precisa de algumas chegadas. Esse é o grande ponto. Quando você tem um jogador que custa caro e não rende, você não consegue no orçamento, porque ninguém faz loucura e não pode, não deve dá pra fazer mais, loucura. Acabou. Você perde a oportunidade de ter outro ali. Agora, depois que você contratou, não tem muito o que fazer. Tem que tentar colocar em alguma negociação, fazer um acordo com o jogador, para também não perder caminhão de dinheiro nisso. Quando você está com dificuldade financeira, você tem que diminuir ao máximo os erros, né, João? Porque você está com dificuldade para manter sua folha. Se você precisa de reforços e o Atlético precisa, você não vai fazer loucura. Se você está com dificuldade para pagar a folha, você não vai aumentar a folha. Você vai pelo menos tentar manter. E para manter com chegada de atletas, você tem que liberar alguns atletas. Então loucura o Atlético não vai fazer, não pode fazer. Administrativamente isso não pode mais acontecer. E é assim, cara, se tem gente para chegar, automaticamente alguns precisam sair. E os que estão sendo menos utilizados com salários robustos, você não tem dúvida que Bernard e Igor Rabelo custam mais de 1 milhão pro Atlético. Se pá, beira aí 1,5 milhão. Então seria um alívio na folha para que outros atletas chegassem e tornassem o elenco mais equilibrado.